Galera, mais uma vez estamos aqui para produzirmos alguma coisa de útil. Vamos minimizar essa tela aqui do Audacity, programa que eu uso praticamente para que eu tenha uma boa qualidade de vídeo. Bem, pessoal, o assunto de hoje é João 10, capítulo 10, versículo 30. Eu e o Pai somos um. Um versículo bastante famoso, porque muitas pessoas discordam, ou concordam, ou acham bastante confuso, ou até claro, em dizer o seguinte, de que, como Jesus diz, eu e o Pai somos um, praticamente ele iguala ao Pai. Vamos ler aqui o contexto desse versículo aqui no 31 ao outro, para ver realmente a ação, ou praticamente, dos judeus quando Jesus falou, ora, eu e o Pai somos um. Então vamos lá. Os judeus pegaram então, outra vez, em pedras para o apedrejar. Agora, por que esses judeus queriam apedrejar Jesus Cristo? Respondeu-lhe Jesus, tenho-vos mostrado muitas obras, procedentes de meu Pai. Por qual destas obras me apedrejas? Jesus faz a pergunta. Os judeus responderam, dizendo-lhe, não te apedrejamos por alguma obra boa, mas por blasfêmia, quer dizer, mentira, porque sendo tu homem, te fazes Deus a ti mesmo. Bem, Jesus aqui logo no 34, ele refuta os judeus citando um versículo, onde praticamente Jesus aqui mostra que tem conhecimento de erudição, né? Porque a palavra Deus é aplicada para os juízes de Israel, que eram os ministradores da lei de Deus. Mas o que nos interessa é isso aqui, eu e o Pai somos um. Meus queridos, muitos teólogos acreditam que esse um aqui é uma unidade composta, que é algo que eu não vou postar nesse vídeo aqui. Vou deixar para postar em outro vídeo, quando eu tiver mais tempo. Esse vídeo praticamente é feito para a explicação dessa frase aqui, desse versículo 30 aqui, para que vocês tenham mais uma clareza do que realmente nosso Senhor Jesus Cristo, ele quis dizer no sentido, eu e o Pai somos um. Em que sentido? Será que Jesus Cristo queria dizer que ele e o Pai é a mesma coisa, em propósito, em consequência, em igualdade, em divindade? Será que foi isso? De acordo com como diz alguns trinitários, alguns teólogos, a grande maioria. Talvez alguns até conhecem o que eu vou dizer, né? Ou como eu vou me comportar, eu vou refutar isso aqui, mas praticamente são pessoas mais sábias. Então esses vídeos são para as pessoas que estão começando a ler a Bíblia e eu espero que elas tenham êxito, né? Então vamos lá, eu e o Pai somos um. Uma resposta praticamente do monoteísmo, né? A respeito disso aqui, vamos ver lá. Vamos abrir outro versículo aqui em João 10, quer dizer, João 17, perdão. Aqui em João 17, do 6 ao 11, para que a gente possa entender aquele versículo lá. Quer dizer, a gente estava lá no versículo 10, que era esse aqui, onde é 10, 30, onde Jesus diz, eu e o Pai somos um. A gente agora abre a Bíblia em João 17, do versículo 6 ao 11. Vamos ver o que Jesus diz aqui. Manifestei o teu nome aos homens do mundo que me deste. Eram teus e tu nos destes e guardaram a tua palavra. Agora já tem conhecido que tudo quanto me deste provém de ti. Porque lhes dei as palavras que tu me deste, e eles receberam. Quem receberam? Os apóstolos. Tá bom, gente? E tem verdadeiramente conhecido que sai de ti. E creram que me enviaste.
Eu rogo por eles. Jesus roga pelos apóstolos. Não rogo pelo mundo, pelas pessoas, pelas pessoas que aceitam o cristianismo, mas por aqueles que me deste, porque são teus. Quer dizer, os apóstolos não pertencem a Cristo, mas pertencem ao próprio Deus. E todas as minhas coisas são tuas, e as tuas coisas são minhas, e nisso sou glorificado. Vocês já estão entendendo mais ou menos o que Cristo está dizendo aí? No sentido de propósito, em dizer que ele e o Pai é a mesma coisa? É nesse sentido aqui, ó. E todas as minhas coisas são tuas, e as tuas coisas são minhas, e nisso sou glorificado. Agora, aqui que está a cereja da explicação daquele versículo que eu acabei de citar. É aqui, ó, pessoal, ó. Eu já não estou mais no mundo, mas eles estão no mundo. E vou para ti, Pai Santo. Guarda em teu nome aqueles que me deste, os apóstolos, foi dado a Cristo, para que sejam um assim como nós fomos. Assim como nós. Pessoal, para que os apóstolos, aqui ó, para aqueles que me destes, tá aqui ó, eu vou aqui selecionar aqui para que vocês entendam onde aparece os apóstolos, aqui ó, eu já não estou no mundo, não é isso? Quando ele faz citação, para aqueles, aqui ó, para aqueles que me deste, que são os apóstolos, para que eles sejam um, aqui ó, para que eles sejam um, assim como nós somos, ó, sejam um, assim como nós somos. Bem, como Jesus é com o Pai, ó, eu e o Pai somos um, foi o que ele falou lá. Agora, se a gente entender aquilo ali como Jesus querendo dizer que ele e o Pai é um no sentido composto, quer dizer, o Pai e ele formam a divindade, que tipo de Deus a gente ia formar se a gente fosse entender dessa forma aqui, ó? Para que eles, os discípulos, sejam um, assim como nós somos. Quer dizer que Jesus, os discípulos e o Pai, que tipo de unidade composta aí? Que tipo de divindade ia surgir? Jesus, o apóstolo de Deus. Então a gente não podemos praticamente deixar o que é a nossa fé, ofuscar o que a Escritura realmente quer passar para a gente. Então a gente deixando a própria Bíblia ser interpretada, a gente encontramos aqui, a gente estava onde? Eu estava aqui, ó. A gente estava, eu e o Pai somos um, em 10:30, a gente estava meio confuso. E o que a gente fez? A gente veio para cá, ó. Em João 17, a gente veio em João 17, aqui no João 17, para que ele pudesse ser interpretado exatamente o que ele estava falando lá. Bem, meus queridos, como todo mundo já sabe, se a gente deixar a própria Bíblia ser interpretada, a gente consegue interpretar a Bíblia. Infelizmente, algumas pessoas deixam a fé atrapalhar o trabalho delas, não é? Para quê? Se as pessoas realmente usassem a própria Bíblia para ser interpretada, as Bíblias hoje estariam muito mais claras para que a gente pudesse entender. Pessoal, eu escolhi um versículo aqui para que a gente possa ler, que é para que a gente não confunda uma coisa. Aqui em 1 Timóteo, capítulo 2, capítulo 2, versículo 5, diz o seguinte: porque há um só Deus, né? Deixa eu tentar aqui selecionar para que você possa entender. Eu não estou conseguindo selecionar esse versículo aqui, acabei de selecionar. Tá aqui? Porque há um só Deus e um só mediador entre Deus e os homens, Jesus Cristo. Bem, há um só Deus, há um só mediador. Quem seria esse? Jesus Cristo. Entre Deus e os homens. Quem seria Jesus Cristo? Jesus é o mediador entre Deus e os homens. Agora eu passo no versículo aqui em Gálatas 3, capítulo 3, versículo 20. Vamos ver o que Paulo diz aqui. Ele diz o seguinte, ó. Ora, o medianeiro, quer dizer, o mediador não é
de um só, mas Deus é um. E se exclui qualquer divindade. Quer dizer, Deus é um, excluindo outras divindades. Não é? Agora a gente podemos escolher aqui, ó, em Efésios, praticamente, por isso que eu gosto aqui dessa Bíblia online, que acho que coloca praticamente os versículos que a gente quer passar para vocês. Ó. Um só Deus e Pai de todos, igual sobre todos e por todos, em todos. Você entendeu aí que o que significa aquele sentido quando Jesus diz: eu e o Pai somos um, para que os apóstolos sejam um? Nesse sentido aí, ó, é em sentido em propósito. Significa o seguinte, que para que todos tenham a mesma mente do que é o cristianismo. É isso que Cristo queria fazer. Eu e o Pai somos um, no sentido de quê? De que ele e o Pai têm o mesmo propósito. Jesus vai cumprir a tarefa de ser morto e ser levantado no terceiro dia, como Deus prometera. Então esse versículo aqui em Efésios, capítulo 4, versículo 6, ele deixa claro isso, ó. Um só Deus e Pai de todos, o qual é sobre todos, e por todos em todos vós. Quem é a cabeça de Cristo? Não é Deus? Não é Deus? E a cabeça da igreja, quem é? Não é Cristo? E quem é a cabeça de casa? Não é o homem? Pessoal, a gente tem que entender uma coisa. Essa unidade dentro da igreja significa o seguinte, significa que a gente esteja unido em comunhão com Deus e com Cristo. É nesse sentido que Cristo e o Pai são um, nesse sentido de propósito. Pessoal, eu coloquei exatamente o que eu queria botar no vídeo. Me desculpe se vocês tiveram dificuldade para compreender o que exatamente eu queria postar, mas eu espero que vocês tenham entendido. Critiquem, caso tenha alguma outra opinião sobre essa interpretação, e eu espero ouvi-la, e em outros vídeos eu postarei aqui o comentário da pessoa para que eu possa complementar o que exatamente eu queria passar. Bem, pessoal, até o próximo vídeo e até lá, pessoal.